Olá! Olá, estava eu aqui a dizer, ontem foi o Santo António, já se acabou. Ainda há de haver muita gente por aí um bocadinho Como? ressacada dos santos Sim. populares, que ainda há E a cheirar mais a festas. sardinha. E a cheirar a sardinha, mas Anos de é Natal. normal. Seja muito Gosta de bem-vindo. sardinha, Cláudia? Não, querida. Eu também não. Como o pão. Uma coisa em comum, o pão com o molho, não é? Oh. Pronto, temos coisas Isso em pode comuns e ser. é isto que é importante. Então, muito bem-vinda a mais uma tarde de conversa. Hoje prometemos ter aqui uma tarde muito animada. Jogos. Exatamente, Vamos jogos. estar a jogar, a Hoje vamos brincar. estar a brincar, exato. Isto tem-nos feito trabalhar muito, trabalhamos nos feriados, trabalhamos nos santos populares, trabalhamos, então nós hoje decidimos que vamos aqui jogar um bocadinho, não é? É. É. Então hoje vamos conhecer a Sara Duarte, que nos vem falar sobre a psicomotricidade e também sobre o seu jogo que criou, que é o Play Mente. Vamos aqui saber conhecer o seu percurso, conhecer a sua história de vida. Vamos apostar dinheiro. Não é esse tipo Nada de jogo, disso. é um jogo de emoções, Cláudia. Tu adoras. Então vai haver aqui muitos risos, muito choro. É E hoje isso. também, dia 14 de junho, é o Dia Mundial do Dador de Sangue. Pois é. É verdade. Nós estamos aqui a falar sobre isto, não é? Não é que sejamos exemplos, mas nós não falamos só das coisas das quais somos exemplos, falamos de todas as coisas, não é? Que são importantes. Então, este dia tem o objetivo de aumentar a consciência da necessidade do sangue, não é? E agradecer, então, em nosso nome e em nome de todos, a todos os dadores as suas dádivas voluntárias e benévolas, beneficentes, e reconhecer a importância que isto tem em salvar vidas. Quando foi agora Sem o dúvida. tempo, lembro-me do Covid e tudo assim, que houve aqui uma falta de sangue, não é? E há aquelas pessoas que têm aquele sangue que são dadores universais, Ai, top. que ainda têm, um bocadinho uma necessidade, uma responsabilidade acrescida. Então, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, 92 milhões de pessoas dão sangue anualmente, parabéns para elas, sendo que 45% destes dadores têm menos de 25 anos e 40% são mulheres. Portanto, ainda são mais os homens. Suas riquezas. A Organização Mundial de Saúde quer expandir isto. Quem é que pode ser dador de sangue? Só para saber. Então, tiver entre 18 e 65 anos de idade, Podemos hoje todos ser aqui. pesar mais de 50 quilos, nós conseguimos desde os 12. Por aí. Desde os 12. gozar de boa saúde e ter hábitos de vida Eu saudável. acho que aí também ainda dá. Hoje comer uma bolacha de chocolate. Onde é que pode dar sangue? Nos centros regionais de saúde há também locais de colheita de sangue móveis, não é? Às vezes até nos locais de trabalho e tudo isso assim, e serviços de hemoterapia hospitalares. O que é que se pode fazer e não fazer depois da doar sangue? Então, deve-se beber líquidos em abundância, não se pode conduzir por 30 minutos. Não sabia isto. Pois, por acaso também não. Portanto, a pessoa tem que ficar lá Fica lá sossegadinha. um bom tempo. Não se pode fumar por 2 horas e não se pode beber álcool por 12 horas. Realmente o álcool deve ser mesmo Deve prejudicial, ser porque é forte, aqui muito desinfeta. desinfeta, é muito tempo. E então, Cláudia, agora que já falámos do dia do dador de sangue, redes sociais. Claro. Então, através das redes sociais, já sabe se seguir. Contei toda a informação do nosso programa e das nossas convidadas, programação, promocionais. Então, Conversa de Mulheres no Facebook, Conversa.mulheres no Instagram. Depois no YouTube, através do canal Curiagos TV, aparece uma grande listagem de todos os programas que nós temos, mas em especial Conversa de Mulheres, programas completos, consegue aceder a programas completos e desta forma partilhar. É verdade, portanto, contamos consigo para chegar mais longe, contamos consigo para dar força aos projetos das nossas convidadas, como é o caso de hoje, é um projeto mesmo muito interessante, nós já sabemos, não é? Há sempre surpresas enquanto conversamos, mas contamos consigo para fazer chegar mais longe estes projetos que realmente estão aqui a ajudar famílias, a ajudar crianças, a ajudar pais, outros projetos que falam da área da saúde, a viver mais tempo com saúde. Portanto, contamos consigo para fazer chegar estes projetos mais longe, porque, aliás, sem si este programa não faria nenhum sentido, não é? Vinham só para cá nós as duas conversar, para íamos para o café e pronto, estava Ai, para o café parece-me. Pronto, em vez de irmos para aqui, Para não é? ela. Pronto, pode ser. Mas Um dia devíamos fazer um programa numa esplanada, não era? Assim, ao ar, era, não era? Eu ia me Cláudia? distrair. Era? Era.
Ia estar sempre a olhar para o mar. Pronto, e podíamos olhar para o mar. Arranjamos assim Mas o não se faz nadador o programa salvador. assim, olha para o mar, nega, não Arranjamos sei. uma nadadora salvadora. Bem, vamos apresentar a nossa convidada. Vamos. Vamos lá. Após um separador. Até já. Até já. Então vamos dar as boas-vindas à Sara Duarte. Olá. Olá, boa tarde. Psicomotricista, Esta com palavra trabalho, difícil. mas eu disse, com trabalho ao nível problemáticas emocionais e do comportamento, perturbações de neurodesenvolvimento, criadora de apoiamento e formadora em cursos para pais, educadores, profissionais de saúde e etc. Etc. Nós já ficámos aqui, pronto, acabou Fazíamos o depois no programa. final só mostrava o jogo e íamos embora, não é? Seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Bem, muitas palavras difíceis, não é? É um Psicomotricidade. Não, Mas para si é à vontade. Neurodesenvolvimento, pronto, Muitas isto são coisas. muitas É isso coisas. mesmo. Portanto, Então vamos falar um bocadinho disto tudo, não é? vamos lá. É isso mesmo. Sim. Com muito entusiasmo, viste? Sempre, Com muito sempre. entusiasmo. Sim. Sara, o que é que podemos saber sobre si, aqui sobre o seu percurso, de onde é que é? Pronto, eu sou de Aveiro e agora voltei para lá há pouco tempo. Tinha estado muito tempo aqui em Lisboa, onde fiz a minha formação e onde trabalhei durante bastante tempo. No fundo, aquilo que me traz um bocadinho a esta área é desde sempre aquilo que eu acredito que muitas pessoas que vão para esta área sentem, que é aquela coisa de querer trabalhar com crianças, querer de alguma forma ter um papel naquilo que é a educação ou a saúde Era muito infantil. fã de bonecas. Era muito fã de bonecas, sim. Eu acho que quem gosta de crianças é muito fã de bonecas, não? Não sei, se calhar tínhamos de fazer aqui um estudo sobre essas pessoas com Não, porque eu acho que sim, acho que Não quem... é eu gostar, eu acho que toda a gente gosta de crianças. Não, É o sim, ter sim. paciência. Mas querer, esta ideia de querer trabalhar com crianças, eu acho que normalmente são meninas ou meninos, não é? Que gostavam muito aqui de brincar e de Sim. cuidar, não é? Que já fazem Sim, eu recordo-me quando às vezes perguntam, diz-me lá quando é que começaste a pensar sobre estas coisas. Eu lembro-me de um dia estar no ATL ou uma coisa assim e ver um livro de uma menina que era cega, que era surda e portanto, a ficar muito fascinada com a história daquela menina e pensar como é que ela vai aprender. E lembro-me deste marco para pensar, e que foi, na verdade, depois aquilo que eu fui procurando, que é como é que eu posso, de facto, impactar a vida de miúdos que possam ter alguma dificuldade em aprender. E lembro-me sempre deste momento em que eu devia ter para aí uns 6 ou 7 anos, Que em que engraçado. vi este Está a ver? livro. Isto e é uma de coisa que facto, já vem de trás. Com 6 ou com 7 anos, eu li a Anitta Mamã e Não, pensei que aquilo estava devia ser por lá, mamã. pronto, eu lembro-me de nem ler ainda muito bem, mas ficar muito impactada com aquela história, que caramba, como é que deve ser a vida desta criança e como é que a vão conseguir ensinar. E lembro-me mesmo disto ter continuado na minha cabeça e de facto quando comecei a pensar em que área profissional é que eu iria escolher, não é? Quando entrei na faculdade, pensar se seria sempre algo ao nível da saúde, ao nível da infância e pronto, encontrei aqui a psicomotricidade, que Portanto, toca tinha também que ter nesta área. saúde e infância. Sim. Portanto, Infância e adolescência, pronto, embora eu trabalhe muito mais com crianças até do que com adolescentes, embora às vezes também surja, e os miúdos que nós começamos a acompanhar em pequeninos, eles vão crescer e portanto Exatamente. toca ali nessa fase, mas sim, lembro-me que foi assim um marco importante que me recordo de me ter despertado assim, a curiosidade sobre o que é trabalhar com miúdos que de alguma forma possam ter alguma dificuldade, pronto. Muito engraçado. E Sara, então nunca foi dúvida quando se escolhe aqui, quando se está ali na adolescência, não é? Naquela altura, aos 14, 15, tem que se escolher ali uma área. Já se sabia mais ou menos a área, mas não bem... O nome, não é? Exato, eu sabia a área no geral. Agora, Saúde, porque achou que isso era para ajudar. sim, portanto, eu queria uma área ligada à saúde, pronto, mas o curso em si nem é propriamente, agora começa a ser cada vez mais conhecido, mas na altura eu não sabia o que era reabilitação psicomotora. E gostava de estudar. Pois. Gostava de estudar. Coisas ligadas a estes Essa área. temas, gostava. Agora, matemáticas, químicas, se calhar... É aquela... Mas não lhe gostava de estudar, pronto. Sim, e portanto quando fui descobrir que curso é que poderia, ainda pensei nas enfermagens, nas psicologias e tudo mais, mas fiquei curiosa com aquilo Como é que era que soube deste curso? Portanto, quando nós vamos nesta pesquisa longa de cursos infinitos que existem em Portugal para escolher, não é? Ou pelo menos nesta área da saúde, há uma série de
opções e fui descobrindo que opções é que me pareciam. E achei interessante a ideia do psicomotor, era uma coisa que eu não conhecia na altura e fui investigar o que é que em que faculdades é que acontecia e o que é que é cada uma palavra faculdade... difícil. Sim. Quando se tem 16 anos, 17 anos, é uma palavra bem difícil. E, portanto, perceber o que é que cada faculdade dizia sobre o que é que era este curso, sobre o que era ensinado aqui. E na altura tocava aqui em várias palavras-chave que me faziam sentido, que era a área da saúde, a área da educação, a área de miúdos com algum tipo de problemática ou de deficiência, a miúdos com algum tipo de problemática emocional também. E, portanto, fazia um check em várias questões da minha checklist de ideias do que é que eu gostava. Problemas. Na realidade, a sua checklist Sim. era de problemas. Mas pronto, era no bom Para os sentido. resolver, Era problema para resolver, sim. Mas é verdade. Exatamente. Problemas emocionais, ok. Problemas... também. Ok. Pronto, o único que entrava ali era o ser lá de cima e depois, Lisboa, pronto. Então, Só havia em Lisboa na altura. há Lisboa, há Évora, há Vila Real, mas Lisboa, pronto, das 3 opções era aquela que me fazia mais sentido, mas confesso, assim, aqui para nós que ninguém nos ouve, que eu não coloquei, eu até queria isto, achava que queria este curso, mas Lisboa em primeira opção, não, isto é muito assustador, então vou pôr primeiro, numa primeira opção, um curso que eu sei que não vou entrar, para depois, pronto, para não ser o choque de ir logo para Lisboa para a primeira opção de escolha. Sério? Sim, foi uma coisa assim um bocado rebuscada, mas acho que acabou por ser... Eu não sei qual é o nome que eles dão em psicologia a isso, mas isso é quando nós nos tentamos enganar a nós próprios. Sim, foi completamente... Como Só aquelas pessoas passado que vão tempo é que comer às escondidas, não é? Que é uma patologia, é um problema, que vão comer às escondidas sem ninguém ver para parecer que aquilo engorda menos porque ninguém viu que comeram aquele extra. Confesso que na altura eu fiz isto sem me perceber muito. Só passado um tempo é que eu comecei a pensar, realmente eu não queria entrar naquele que tinha não sei quantas disciplinas para entrar, de exame e tal. Isto foi mesmo uma autossabotagem que eu estava a fazer, só para não ter ali um choque. Só para de não dizer, repente, eu não pus como primeira opção. ir para tão longe, não é? Então foi fácil aqui a adaptação a Lisboa. Sim, foi. Eu acho que também todo o envolvimento da Faculdade de Universidade Humana, que foi onde eu tirei o curso... Ali ao pé do mar. Sim, ali Olha, no Jamor, tinha nessa zona. esplanada, lá é um sítio tem esplanadas de um lado, do outro lado tem o Jamor, portanto ali muito, não sei como é que estava na altura, mas todo arranjadinho, todo cheio de espaços verdes. Portanto é um espaço muito acolhedor, a própria faculdade também, portanto foi super fácil a integração, muito mais do que aquilo que uma miúda de 17 anos de longe pensa que poderia ser Lisboa. Pronto, foi muito mais fácil e muito mais interessante. Lisboa deve ser muito assustador. Eu cresci em Oeiras, que é por aí, pronto. E eu lembro das minhas colegas falarem de Lisboa como se fosse um bicho de papel. Certo. E Lisboa era só ali à distância. E eu que ia imensas vezes para Lisboa e andava sozinha em Lisboa. Elas diziam, não, ir para Lisboa, eu não vou tirar a carta, nunca vou levar o carro para Lisboa. Eu dizia, mas se não levam o carro para Lisboa, levam o carro para onde? É que Lisboa é já ali ao lado. Elas diziam, não, só andamos com o carro aqui, quando for para ir Lisboa deixo o carro. Eu disse, não. Ao contrário, eu vou tirar a carta em Lisboa, porque se eu conduzir em Lisboa consigo conduzir no resto do mundo. Mas muito esta mentalidade, imagino que se havia esta mentalidade há uns anos, anos que Oeiras era um sítio muito mais pacato do que agora, não é? Hoje Oeiras é muito mais movimentado, mas o sítio onde eu vivia até era pacato, era muito assim tranquilo. Imagino quem vem de outra, apesar de ser uma cidade, de outra terra que não é Lisboa, não é? Sim. Havia quase um fantasma, não é? Era. Grande, o que é que acontece? Não, vamos E levar foi a o melhor carro, coisa que eu fiz. for. Pronto, eu depois, a certa altura, penso, quando comecei a tomar consciência daquela questão da primeira opção, que aquilo realmente foi só uma autossabotagem, pensei, ainda bem que não entraste mesmo, porque senão não, acho que teria ficado muito mais reservada, muito mais presa bolha, não é? na minha bolha e eu sair, e é uma coisa interessante, que às vezes quando são miúdos mais crescidos também lhes posso transmitir isto, que é esta coisa, a zona de conforto é muito confortável, mas também nos impede de fazer uma série de coisas que podemos crescer, não é? E não seria quem sou hoje, não é? Seria outra pessoa, igualmente com algumas qualidades provavelmente e outros defeitos, mas não seria a mesma pessoa que sou hoje se não tivesse feito fez este um curso que adorou. Sim. Então explique-nos o que é o curso de... que não é, na realidade, não se chama de psicomotricidade. O curso em si é reabilitação psicomotora, sim. Mas no fundo o que nós saímos de lá é ser psicometricistas, fazemos esta intervenção terapêutica que é a psicomotricidade. Então, a psicomotricidade, no fundo, é uma
terapia que é focada para várias faixas etárias, embora eu me especializasse só na área da infância e adolescência. Já era o que Já era o que eu queria, exatamente, e que é uma intervenção terapêutica muito ligada àquilo que é, através do corpo e através do movimento, conseguir, e do lúdico e tudo mais, ajudar os miúdos a desenvolverem-se, seja na área motora, seja na área cognitiva, na área socioemocional, ok? O que é diferente, se calhar, de outras abordagens terapêuticas? É que, neste caso da psicomotricidade, nós utilizamos, de facto, muito o brincar através do corpo. Portanto, eu não vou ficar... Eu posso também ficar sentada... A vida toda, Essa sempre a criança, brincar. sim, portanto... Sempre a brincar. Passámos Qual é há pouco o teu trabalho? É brincar um bocadinho. Passámos há pouco tempo o Dia da Criança e é isso Sim, mesmo, não é? Esta ideia de podermos É brincar. brincar um bocadinho, que é muito fixe. Sim, e que os miúdos nem percebem muitas vezes que desta forma estão a desenvolver uma série de competências, não é? E é a forma que nós todos aprendemos coisas na vida é desde pequeninos a brincar, não é? E os pais e as pessoas no geral desvalorizam muito a brincadeira, não é? Olha, confesso que da minha experiência enquanto terapeuta nunca tive pais a questionarem-me então me está lá só a brincar, nunca tive esta questão. Nunca tive essa questão, nunca lhe Não. disseram, então mas a gente está-lhe a pagar. Não, porque logo à partida eu explico. clarifico, olha, nós vamos brincar muito porque às vezes os pais vêm com esta ideia de, olha, vais lá coçar, vais trabalhar. E isto logo por si só, para um miúdo que já tem dificuldades, é ok, mais um peso de ter Desânimo. Sim, não é? Seca. Logo um peso, vais trabalhar, não é? Logo até estar. Mas olha para ti e diz, esta é a causa que me vai pôr a trabalhar. Não, eu acho que para os miúdos, então eu desconstruo logo isto à partida na primeira consulta que tenho só com os pais. Portanto, explico o que é a abordagem da psicomotricidade, explico isto e desconstruo como é que nós fazemos isto. É muito através do brincar, é muito através do corpo, é muito através do jogo. E os pais logo à partida percebem, ou pelo menos não me questionam em relação a isso, e depois veem os resultados e percebem que funciona. Se não vissem nada era uma chatice, não é? Não é? Funciona, e portanto isso não é de toda uma questão, e até a certa altura lhes começa a fazer sentido. A sua questão é pertinente porque eu acredito que muitas vezes o que é mais difícil é os pais se sentirem nessa disponibilidade para aplicarem o brincar como... falamos de lavar os dentes antes de ir para a cama, portanto, com esta normalidade. Portanto, lá em casa, à medida que os miúdos vão crescendo também, são mais autónomos na brincadeira e, portanto, há mais esta... Agora vais ficar a brincar porque eu vou aqui... E nós adultos temos outras coisas para fazer, temos o jantar, temos a casa, temos o trabalho, mas é muito importante Mas eles precisam perceber-se brincar. o espaço de brincar. O meu filho agora... Saudável, brinco. O meu filho agora descobriu que eu sei fazer... não sei como é que isto se chama, este jogo que fazíamos, não sei o quê. Tem vários, ele agora aprendeu um e não sei o quê. Ele disse, mas tu sabes fazer isso? Eu disse, filho, eu não sei esse, mas ensinas-me não sei o quê. E ele ficou maravilhado, foi mesmo maravilhado. Certo. Acho que ele achou a minha mãe a melhor do mundo. Realmente. Porque eu consegui, porque nós já temos outra... Certo. Porque estes jogos para eles são uma coisa que São nós novos. fazíamos e são ótimos, porque Sim, ali a coordenação e Sim. tudo, ele já não é tão pequenino assim, mas eu acho que é bom. Sim. E imaginam, e faz assim, agora E quanto sai. mais não seja, é um momento vosso. Sim. Não é? Logo à partida. E eu fiquei tão chateada que outro dia ele veio-me pedir ao filho, que eu estava com as mãos lá no coisa, mãe, eu acho que agora podias fazer comigo um bocadinho. E eu estava com as mãos lá a fazer qualquer coisa. A mãe agora tem as mãos, já faz. E depois esqueci-me e não fiz. Porque isto para dizer aquilo que às vezes já não temos aquela disponibilidade e isso é tão importante. Sim. Às vezes eu digo mesmo aos pais, olha, então tire 15 minutos, bons 15 minutos, aqueles de qualidade, depois faça outra coisa qualquer, mas pelo menos garanta que aquele tempo que está, seja 15, seja 20, seja uma hora, está. porque não vai, esse tempo vai ser muito mais útil para que depois a seguir, se calhar, os miúdos até colaborem mais. Porque já tiveram tempo de qualidade com aqueles pais. Quando eles já são crescidos, já há aqui uma certa negociação. Pelo menos o meu filho adora negociar tudo. Sim, que bom. Negociar tudo. Se ele pudesse, vendia não sei o quê ou comprava não sei o quê. Então é muito importante, porque eles também depois sentem a empatia. A pessoa fez comigo, eu agora também vou fazer. E isto é saudável. Sim, porque no fundo estamos-lhe a mostrar um modelo de como eles podem também colaborar, que é cada um dá um bocadinho de si, não é? E naquele momento estão a construir relação, ele está a sentir que está entretido, mas na verdade está a sentir que a minha mãe ou o meu pai estão disponíveis para mim, estão aqui a escutar, gostam de mim, estão em interesse. É aquela coisa de, então como é que correu o dia? E estou a fazer outras coisas e já nem estou a ouvir o que é que ele me está a responder sobre o dia, porque esta coisa, conta-me lá mesmo, o que é que tu fizeste mesmo hoje? Sério? Foi mesmo isso? Pronto, não é? E às vezes nós temos a pensar noutra coisa, mas o mostrar de facto, o pararmos para daquele momento estarmos efetivamente com com eles. Às vezes temos que ser honestos.
sejam honestos aí desse lado. É difícil. Não paramos, Sim. não é? Porque achamos que conseguimos ter um olho no Sim. burro, outro... Pronto, como se costuma dizer, não se pode dizer para ninguém ficar zangado e ofendido, mas achamos que conseguimos ter e as mulheres são assim, não é? Sim. Eu consigo estar a fazer isto e aquilo. Eu não sou assim. Não? E agora com um bebê acho mesmo que perdi pronto. todas as possíveis Eu também capacidades achei de isso, mas fazer. depois volta. Eu também achei Ok, isso, depois ok. volta. Mas na realidade, se calhar, não está focada que está a fazer isso sem ter consciência. Sim. Porque consegue ficar horas sem dormir, outras coisas, não é? Sim. Porque a Sara tem um bebê pequenino. Sim, sim. 6 meses agora. 6 meses, uma crescida. Mas que é isto, a pessoa tem mesmo que parar, obrigar-se a parar, é aqui um exercício Sim, sim. Portanto, para dar aquela Desafiante, atenção. desafiante. E então, como é que este trabalho como psicomotricidade ajuda ao nível de problemáticas emocionais e do comportamento? então, às vezes é muito curioso dizerem. Como é que uma coisa que é física, Sim. e que sim. já vamos também falar que dicas é que tem aí, mas como é que isto ajuda na parte emocional e de comportamento? Parece que não tem nada a ver. Parece. E uma vez lembro-me de trabalhar num contexto hospitalar e alguém me perguntar, ainda a psicomotricidade era tudo muito recente, mas a verdade é que cá em Lisboa, por exemplo, nesta grande área de Lisboa já existe, todos os hospitais num contexto de pedopsiquiatria têm psicometricista a trabalhar em equipa, portanto cada vez mais de facto é reconhecido como uma área que na saúde mental e portanto toca aí nas questões Sim. emocionais, é Faz uma área diferença. complementar das outras intervenções e faz a diferença. Mas a verdade é que alguém uma vez me dizia, então mas essa coisa do movimento e de relaxar o corpo e tomar consciência do corpo e tal, então se calhar isso é um parecido com a fisioterapia. Eu penso, não, se me terem alguém a precisar de reabilitar um braço, eu não faço ideia o que fazer com essa pessoa. A verdade é que isto não é propriamente um físico e um motor meramente agir, meramente pelo movimento em si. Todo o movimento, toda a nossa comunicação verbal e não verbal, e vocês também sabem Sim. isto na área da comunicação, não é? Transmite uma mensagem, nós conseguimos fazer uma leitura daquilo que a pessoa eventualmente, pelo menos está a transmitir, seja mais consciente ou menos consciente. Claro. Os miúdos, muitas vezes, não têm muita, ou quase nunca, têm consciência destas mensagens que estão a transmitir São muito corporalmente. Não é? genuínos, não é? Não tem aqui nenhuma capa para E fingir. são muito imaturos nesta perspectiva, até cerebral, não é? De conseguirem interpretar estes sinais mais subtis, mas principalmente não só o interpretar olhando para o outro, mas daquilo que eu próprio estou a transmitir. E, portanto, miúdos que muitas vezes, e se calhar dando aqui um exemplo mais prático e mais concreto, eu tenho muitos miúdos em consulta que vêm com questões de uma grande agitação psicomotora, portanto, ou uma grande hiperatividade, uma grande impulsividade. Isto expressa-se muito pelo corpo, que é pelo movimento, que é pelo motor, que é eu não paro quieta, eu estou sempre a picar nesta atividade e naquela e não concluo nenhuma, eu estou muito dispersa, alguém fala comigo, mas eu já estou a pensar noutra coisa e nem consigo concluir uma tarefa, eu não consigo parar quieto, eu preciso me mexer para conseguir pensar e raciocinar. Bem, então uma série de coisas que no fundo eu expresso pelo meu corpo, mas que na prática o que é que está em causa? Ou muitas vezes, e não estamos a pensar em ponto de vista de perturbação, não é? Porque se houver uma perturbação Sim. de base, justifica Já, também estes já se sinais. sabe porque é. Às vezes acontece haver algo diagnóstico que justifica esta agitação, esta impulsividade, este comportamento mais mexido, mas muitas vezes são causas meramente emocionais, que é eu estou muito frustrado com determinadas situações, está a ser muito difícil para mim lidar com algumas coisas, eu sou um miúdo que eventualmente até posso ter um perfil mais rígido e, portanto, eu só vejo estas soluções e, portanto, quando me apresenta um problema que não encaixa nestas soluções, eu já não consigo resolver e Não, posso mas é ter um algum bocadinho assim, não é? comportamento, Que é sim, que os miúdos mais fazem. agressivo, ou mais impulsivo, ou mais de atirar com as coisas e frustrar, ou de ansiedade. Porque nós aqui, até falámos aqui no dia 1 de junho, um programa que aconselho todos a verem, porque foi muito divertido, muito giro, mas falámos aqui com a doutora Teresa Paula Marques, que é psicóloga já há imensos anos, e que falámos exatamente que até tinha havido uma notícia na altura, que muitas crianças, cada vez havia mais crianças a serem diagnosticadas com hiperatividade e a medicadas para isso. E na realidade, se calhar, se entrasse aqui um psicomotricista no meio, se calhar não haveria tantos a precisarem de chegar ao medicamento, porque era uma questão de extravasar.
Eu confesso que tenho alguma dificuldade em dar resposta a isso, porque são áreas mesmo diferentes e a psicomotricidade não substitui qualquer tipo de terapêutica medicação, medicamentosa sim. quando assim se justifica. Eu tenho muitos miúdos que não estão medicados e tenho muitos miúdos que estão e que, se não estiverem, eles de facto não conseguem Mas aprender. tem não é? miúdos que não são Tem medicados. miúdos que não são medicados, certo. O que é que acontece? E essa é uma área médica, não é a Uhum. minha área, não é? Portanto, eu não me meto nas áreas que não são minhas, mas a verdade é que muitas vezes nós sentimos que há miúdos que beneficiam e que, de facto, o potencial de aprendizagem e até social aumenta brutalmente quando já existe essa ajuda extra. Outras vezes, pela idade, pela fase de desenvolvimento em que se encontram, pode ainda não fazer muito sentido. Já estar medicado. Independentemente disso, e eu aí não entro Sim, mas se ou se não, nós falámos mas- exatamente disto, que é cada vez há mais. Sim. Porquê? Não é? Sim. Porque estamos a evoluir, sabemos mais, supostamente, e parece que estamos a regredir em O algumas que muitas coisas. vezes pode fazer sentido é que quanto mais cedo eu puder, de alguma forma, ajudar os meus filhos, os meus educandos, os meus alunos, se eu própria estiver dotada de identificar sinais, mais rapidamente se calhar os posso encaminhar ou para uma psicomotricidade, se fizer sentido, para uma psicologia, para uma terapia ocupacional, o que seja, Portanto, e que os ajude dando-lhes ferramentas desde cedo, eventualmente para adiar ou até para impedir a possibilidade de vir a ter que ter outro tipo de acompanhamento mais tarde ou não. Que pode acontecer ele precisar na mesma, mas não, qualquer medicamento, e cada vez mais, mesmo a comunidade médica está mais orientada para isto, qualquer medicamento não substitui, não vai dotar a capacidade de eu me autorregular só, ou melhor, exatamente. ajuda-os a São duas controlar, coisas complementares. mas eu preciso de ganhar ferramentas internas para eu própria Exatamente. conseguir crescer, não é? Pronto, portanto, é a mesma coisa que nós irmos para a psicoterapia. Eu posso ser uma pessoa muito ansiosa e até tomar alguma medicação. A medicação ajuda-me a diminuir os meus sintomas de ansiedade, mas não me vai... As causas. sim, no fundo, trabalhar as bases. No fundo, qualquer terapia, acredito eu, e a psicomotricidade não foge nesse sentido também, ajuda que os miúdos cresçam com mais ferramentas para lidar com aquilo que vão sentindo. No fundo, é isto. Porque nós vemos muitos comportamentos das crianças, não é? As birras, já falámos, o ser desafiante, o ser indisciplinado, aqueles comportamentos mais mexidos, e não vemos o que é que está por trás, não é? Sim, muitas vezes acontece isso. Muitas vezes, porque nós adultos estamos a olhar também para a pontinha do iceberg, que é o comportamento super exuberante que está a acontecer, que é a Super birra. exuberante, gostei. É como se eles de repente se sacam das lantejoulas e das plumas e toda a gente está a vê-los e nós a pensar, oh não, não é? Não, os teus filhos não são dramáticos. Não tanto. Mas é que Plumas e lantejoulas. eles não sacam, estou aqui a ser irónica. Mas quando eles de repente têm um amoque, é porque é como, o que é que aconteceu agora, não é? Né? Portanto, quando eles se desregulam, se desorganizam um bocadinho nesta agitação, ou nesta agressividade, ou num choro intenso, o que seja, não é? Portanto, eles não conseguem regular esta emoção intensa que estão a sentir, eles mostram através do seu comportamento. E das duas, uma. Ou nós adultos também, de alguma forma, temos a capacidade para olhar para isto como indo além do comportamento que eles nos estão a mostrar e tentar perceber o que é que está a acontecer, tentar perceber e validar o que eles estão a sentir e de alguma forma ajudá-los primeiro a acalmar e depois a encontrar soluções e alternativas para numa próxima vez que se sentirem isto desta forma tão intensa, Não precisarem de funcionarem de chegar outra àquilo, forma. não é? Ou Mas vemos falar com isto. eles com calmos. Sim, ou seja, nós temos Na que altura que eles atuar, estão no mas do iceberg com as sim. plumas e Não vale a não pena, dá. não vale a pena, Sim. só se vê lantejoulas e Porque eles plumas. próprios aí estão Uma confusão. tão em chama acesa que não conseguem ouvir e aceder ao pensamento mais crítico para conseguir pensar em conjunto connosco. Mas no pós-situação dessas explosivas, conseguimos então pensar com eles. Só remetendo, há pouco faltava-me só explicar aqui uma coisa importante sobre a psicomotricidade e que eu acredito que é um bocadinho a minha missão também quando tenho a oportunidade de falar sobre esta área, que é muitas vezes, se calhar vêm estes miúdos que mais facilmente nós associamos, que é mexe muito o corpo, então vamos lá por uma intervenção que também é muito pelo lúdico e pelo movimento e pelo corpo, mas a verdade é que temos cada vez mais miúdos também com um outro perfil de comportamento, que são aqueles que ninguém olha para eles, nem se dá conta. O Joãozinho, olha, é tão bem comportado que eu nem me dou conta dele. Que são miúdos, que não é para eles serem bem comportados, não me entendam mal, é porque muitas vezes têm aqui um comportamento oposto a este que eu estava a explicar, que é, fico muito ansioso perante situações novas, fico muito inibido, não consigo relacionar-me com o outro, é muito difícil para mim iniciar ou interagir ou manter uma conversa, uma brincadeira. Miúdos que
possam ter o oposto, não a agitação psicomotora, mas uma grande inibição. Mas quando Do fala ponto da de vista- inibição, é num primeiro contacto ou quando Não, essa não, inibição se permanece, mantém? Porque há sempre aquelas crianças mais extrovertidas que Claro, chegam, claro. cheguei, Sim, e as sim. outras que vão chegando devagarinho. Sim, não, se mantém e que, vamos lá ver, não é o ser agitado, é o ser mais calado e mais Exatamente. exprimido que vai Que fazer é com um que precise de uma problema. intervenção. Sim. Vai sempre haver crianças mais Claro. agitadas, por mais Claro. que a gente São lhes dê um casos Xanax. necessários. e São ao casos, contrário. são casos que têm efetivamente, durante um tempo prolongado, impacto negativo nos diferentes contextos da vida daquela criança. Ou impacta a aprendizagem, ou impacta a participação e o envolvimento social, ou impactam algumas áreas durante um tempo prolongado e de forma sistemática naquele miúdo. E, portanto, aqui também é importante olhar para este corpo, que não é um corpo que se vai mexer, mas muitas vezes é um miúdo que está numa grande inibição, numa Tensão, grande não é? tensão, Sim. e que acedem menos, muitas vezes, por exemplo, a uma psicoterapia verbal. Atenção, há miúdos que acedem muito bem a isto, há outros que se calhar não aderem tão bem, porque Eles são miúdos muito estão metidos muito para para dentro, dentro, não é? que Pois. esta coisa exposta do falar sobre é muito difícil para eles. Então, uma abordagem mais pelo corpo, tentar de alguma forma desbloquear este corpo que está aqui em tensão, por técnicas mais expressivas, de consciencialização corporal e tudo mais, muitas vezes é que é um desbloqueio que vai permitindo abrir umas portinhas ao pensamento também e então começarmos a refletir mais a cabeça, mas muito partindo pelo corpo. Né? Claro. Não sei se Eu faz acho que nós agora até podíamos ir ver como é que faz isso, porque temos certo. algumas fotos. Certo, vamos lá. E pedir para comentar. Então o que é que estamos aqui a ver? Olha, aqui neste caso é um miúdo muito agitado, que vinha com questões deste comportamento e com algumas dificuldades também ao nível da motricidade fina, que é outra das questões que muitas vezes surge na psicomotricidade. E um miúdo que não conseguia organizar uma brincadeira e era muito difícil, é o mesmo menino aqui, Sim. e não conseguia sequer a ideia de pensar em escrever, em desenhar o que quer que seja, e muito pelo jogo e pela dinâmica mais corporal e de organização e de planeamento também, começámos à medida que ele foi evoluindo na intervenção, a permitir-se, no final de cada brincadeira, poder a hipótese de, no final da brincadeira, até podermos desenhar. Um desenho que para ele era impensável, fazer, porque eu odiava tudo o que fosse motricidade fina, e na escola, aos 4, 5 anos, já se insiste muito que os meus fiquem na secretária com Sim, os lápis, as canetas, pintar. a pintar dentro dos contornos, e isso não é. Educadores que nos estejam a ouvir, não é um drama assim tão grande se não se pinta dentro do contorno do desenho. E das cores. A mim gostava mais é quando diziam, mas ainda não pintou da cor certa. Certo, exato. Mas alguém tinha dito qual era a cor. Não, mas toda a gente já sabe, mas o rapaz pode ver o mundo de outras cores. Sim. Pode-lhe parecer que as nuvens sejam amarelas, porque não? Mas isto é uma coisa importante. Muitas vezes os educadores, principalmente os educadores e professores, encaminham miúdos com dificuldades a este nível da motricidade fina. E o foco aqui, olha, como há pouco o pontinho do iceberg do comportamento, aqui o pontinho do iceberg é a motricidade fina, que é o movimento que nós temos, que é mais difícil, porque exige... Fina. É fina, na parte mais distante do centro do meu corpo, músculos e segmentos muito pequeninos vão estar aqui a fazer um movimento que tem que ser bonito, tem que ter destreza, tem que ter controle. É muito difícil. Então, um miúdo que venha como este, que estávamos a ver na imagem, com um descontrole gigante, uma descoordenação brutal ao nível do corpo todo, bem, estamos a conseguir perceber como é que ele então vai conseguir ser muito bom a fazer isto. Claro que miúdos que não têm déficit cognitivo nenhum nem nada, de repente são miúdos que, para já, o estar sentado à mesa é muito difícil, é muito exigente. Depois de usar os pequeninos dedos que eles têm para conseguir desenhar numa folha, ainda mais difícil se torna. Ora, se eu não controlo o meu corpo do ponto de vista global, do equilíbrio, da minha coordenação, do controle do meu tónus, né, do meu corpo, como é que então eu vou fazer? Vou ser mal sucedido, vou frustrar, então sou mal comportado. Exato. Ou há desistência, desculpem, ou há esta coisa de, a certa altura, já está a mandar os lápis para o chão. Não quer. E aí vem com, ele não quer, ele recusa as atividades, ele não... Então, na psicomotricidade o que temos que ir é à base, não é, de repente eu não faço fichas com os meninos na mesa, de todo, eu quase nem tenho mesas às vezes nas minhas salas. Vamos trabalhar, estávamos a ver aqui uma imagem há pouco de um circuito com uns arcos no chão e tudo mais. Sim, podemos ver. Coordenação do corpo todo, vou eu trabalhar o meu corpo para ele ficar
eu ter mais controle sobre ele e depois sim, lá mais para a frente, vamos juntando então algumas atividades que impliquem também a motricidade fina, sempre com o objetivo de ser algo sobre aquilo que estamos a fazer. E que, só uma nota que se calhar pode ajudar alguns pais, a motricidade fina na realidade pode começar com aqueles lápis mais grossos Sim, e outras coisas que não tem que sim. ser só desenhar, pode-se fazer outras coisas que eles gostam. Exatamente, há plasticina, já há Brincar na terra, na mexer terra, nas na coisas, areia, sim. nas espumas, há uma série de Sim. coisas. Aqui, por exemplo, é muito expresso isto que eu estava há pouco a explicar. Ele está a tentar está passar com uma fazer, bola, não é? são pauzinhos demicados e passar com uma bola, controlo com a mão, com o braço todo, pronto, no chão, e depois representamos Depois no desenhou, papel o que ele tivemos desenhou. a fazer. E ele, a certa altura, fez, eu comecei com ele e depois fez o resto sozinho. Ou Porquê? seja, porque Estava ele teve envolvido. gosto, estava contente com o que Isso. estava a fazer Estava e estava motivado. orgulhoso, que isso é muito importante. Está motivado. Eu acho que quando nós olhamos para a motivação dos miúdos, também somos capazes de ter melhores resultados com eles. E não é? aqui o que é que estamos a ver? Aqui, neste caso, era um miúdo que tem algumas dificuldades de aprendizagem e, portanto, estávamos aqui a trabalhar algumas questões das letras que ele na altura estava a aprender e, portanto, tínhamos ali em cada arco um animal, portanto, tínhamos que perceber qual é que era a letra que começava este animal, mas com a parte motora também envolvida. Portanto, um miúdo também muito agitado e que gosta muito do que é estes circuitos mais motores e, portanto, envolvemos aqui as duas coisas. É claro que devem consultar um especialista, por isso é que está aqui para nos dar isto. Sim. Mas, por exemplo, tudo o que estamos aqui a ver, da maneira que as pessoas quiserem, podem ser ideias para os pais lá em casa aplicar. Certo, Ou seja, sim. uma criança que está a aprender as letras, ou que o pai está a dizer o A, E, ou sei lá, Sim. mas que está a haver ali alguma dificuldade, quando é associado muitas vezes a coisas físicas que eles brincam, pode ajudar, não é? Ajuda a incentivar. A focar, pelo menos. Sim, depende dos miúdos, mas muitos Claro, deles, não é? Muitos deles dispersam mais neste tipo de atividades, mas alguns também se motivam mais do que Pois. vamos lá para a mesa agora fazer os trabalhos, não é? Sim, E então, porque são miúdos que passam um dia inteiro na escola na mesa e depois fazer ainda mais este tipo de atividades em casa na mesa, às vezes pode dificultar. Claro que tem que ser, alguns têm que ser, mas há outras formas que também nós podemos chegar ao sei mesmo lá, objetivo. brincar com os mas miúdos e de uma fazer um outra A no forma. chão, a correr. Com o corpo. Assim. Eu posso fazer um A com o meu Sim, corpo. e faz com o pai ou com a mãe e os dois Sim. juntam-se e tiram uma fotografia, sei lá, tantas Sim, coisas sim, que se sim. podem inventar Sim. e é só para entender aqui que esta introdução da parte física pode ajudar a Pode, trazer o gosto. Sim. ah, Eu falo muito isso com os pais dos miúdos que acompanho. Se for muitas vezes, portanto, aqui estávamos a ver imagens que são coisas mais Vamos continuar a concretas, ver, sim. mas muitas vezes surgem situações, portanto, mais emocionais, em que a intervenção é muito mais na linha daquilo que eles nos trazem também, e se calhar aí, eu penso que aí não tenho propriamente imagens, mas são, daqui a pouco com o jogo, acho que tem aqui algumas imagens sobre isso. Mas, pronto, aqui Ai, também é eu uma muito adoro. óbvia, não é? Está a cortar uns cabelos azuis. Olha, veio a fazer Sim. pandan connosco, Cláudia. Sim. Olha uns cabelos daqueles. Só faltou ser azul. Portanto, aqui também. Portanto, eu trouxe aqui imagens que sejam mais fáceis de entendermos a intervenção. Esta, por exemplo, tinha uma vertente já muito mais de jogo simbólico. E o que é isto? É o típico faz de conta. Ok? Em que este faz de conta, que era uma construção de uma cidade e, portanto, eram uns balões que tinham assim, faziam um percurso, portanto, os bonequinhos iam de uma casinha para outra casinha, e, enfim. Este jogo simbólico traz aquilo, por exemplo, que o desenho também nos traz, que é uma representação daquilo que é o mundo interno desta criança. Quando eu faço de conta aos mães e aos pais, quando eu faço de conta com aquilo que a criança me quiser fazer e espontaneamente trouxer, é a forma como ela pensa, é a forma como ela se organiza. Neste caso, estávamos a ver, portanto, era um miúdo que fizemos muitas vezes esta cidade e durante muito tempo a cidade era só casas espalhadas por todo lado. Portanto, era um miúdo também com um pensamento muito disperso, que aquilo não havia ponta para onde se pegasse, entre aspas, não é? Portanto, era uma casa para um lado, outra casa para o outro, aquilo não tinha lógica nenhuma. E aos poucos fomos trabalhando um bocadinho esta questão de organizar e então esta casa está ali, como é que o bonequinho vai passar para lá? E de alguma forma, muito em contexto de brincar, para ele foi só brincar, trabalhar esta capacidade de organização também do pensamento. Que a organização do pensamento também ajuda a organizar aqui esta parte toda emocional, Sim. Ajuda a organizar a aprendizagem que é feita, é tudo, Sim. tudo fica organizado Sim. na cabeça da É criança. isso, sim. Como é que é possível, através da brincadeira, conhecermos tantas crianças?
Sim, e se estivermos muito atentos a estas questões, claro que quanto mais formação tivermos também mais nos ajuda a isso, Claro, e óbvio. estamos aqui a dar, na realidade nós estamos aqui a falar, a dar ideias, mas nada substitui o Não, profissional, óbvio, não é? claro, mas quanto mais alerta estamos para isto do brincar, mais disponíveis, por um lado, estamos nós para trazer, para que a criança possa descobrir-se também através desta brincadeira. O meu bebé, neste momento, não sabe falar, não percebe ainda nada de leituras e afins, porque é muito bebé, mas começa a descobrir que o corpo dele se consegue mexer para um lado, para apanhar aquilo que ele quer, para brincar com aquilo que ele quer. E desde muito bebés, nós aprendemos, ainda antes de falar e de compreender aquilo que o adulto nos está a dizer, aprendemos a descobrir as coisas através daquilo que o nosso corpo nos permite chegar e fazer e construir e atirar para o chão e apanhar. E eu vou aprendendo aquilo que é as bases da minha futura aprendizagem até académica através desta descoberta corporal Do também jogo, e de mim, sim. não é? De mim enquanto pessoa, enquanto, neste caso, ser pequenino, que estou a descobrir-me também. Se pelo jogo nós conseguimos dar inputs em várias áreas para estes miúdos crescerem, então bora lá jogar. Claro. E qual é a importância aqui dos pais estarem envolvidos? É crucial. O crucial, Dos quer educadores. no dia a dia geral de todas as crianças, quer Claro. ou ainda mais Nestas que que têm. estão com algumas dificuldades. Sim, porquê? Ora, se para mim é muito difícil lidar com determinadas situações, seja na escola, tudo mais, até posso ser uma criança que eu tenho dificuldade em falar sobre estas coisas, mas eu até posso não querer falar, mas a ideia de ter alguém que me permite o espaço para, e este espaço para pode ser pelo brincar, de alguma forma isso pode ser apaziguador e organizador para eu depois ser capaz de lidar com essas determinadas situações, isto pensando em miúdos mais crescidotes, ok? E depois é fundamental um pai que esteja, imaginemos um miúdo que está em intervenção, um pai que traz o miúdo, um pai ou uma mãe, que traz o miúdo à intervenção, ou um educador que encaminha e que depois até quer reunir de facto com o terapeuta, que muitas vezes é difícil os horários, eu sei, para os educadores, mas quanto mais articulação entre a Houver intervenção, pessoas. a casa, a família e a escola, melhor. Este miúdo que está comigo uma vez por semana está todos os dias na escola. Então, se eu conseguir de alguma forma ajudar a educadora, por um lado, a ter uma leitura diferente sobre o miúdo, a ter estratégias para lidar com estas situações que vão acontecendo, para aumentar o nível de aprendizagem que ele pode ter, com algumas adaptações, fantástico. Muitas vezes estes miúdos com questões mais de comportamento acabam por ser miúdos que tendencialmente são logo rotulados, porque no dia a dia são miúdos difíceis de gerir, são miúdos que trazem aqui uma série de desafios também aos educadores e às vezes é difícil olharmos para eles porque temos muitas crianças à nossa volta e não conseguimos chegar a todos, mas quando há um miúdo em intervenção é fundamental esta articulação para que aquelas 4 paredes da consulta se transponham para cá para Então, fora. ainda antes de irmos aqui ao jogo, não é? Que é o que nos falta aqui falar e estamos aqui a entrar nos minutos ainda finais, temos um bocadinho. Sim. Faz cursos para pais, para educadores, para professores, sim. terapeutas. Fale-nos sobre isso só um bocadinho. Sim. Que temas é que tem? Como é que as pessoas podem participar destes cursos? Uma das coisas que eu fui começando a perceber foi que o meu tempo, como de todos, a agenda é finita, não é? Não há tempo infinito para trabalharmos com Era todas bom, as pessoas, era bom, não é? era bom. Muitas vezes Quer dizer, chegam não era pessoas à página perguntando, dá consultas aonde? Estou em Braga, eu estou no Algarve, dá consultas. Não consigo chegar a todo lado, não é? Portanto, uma das coisas que eu comecei a perceber foi isso, eu não conseguindo chegar a todos os lados das pessoas que me vão mandando, enviando mensagens para consulta, de alguma forma posso de alguma forma passar alguma informação para isto chegar a mais pessoas. Então eu tenho os meus miúdos em consulta, mas consigo, através de cursos de formação, seja para pais, para educadores, professores ou profissionais de saúde também, dar mais informação para que eles possam aplicar nas suas crianças que estejam em qualquer parte. Portanto, não é? uma informação mais generalizada. Mais generalizada, mas claro. Dá para identificar aqui muitas Sim, coisas. portanto, tenho alguns cursos em relação por exemplo, a esta questão de se os miúdos já estão preparados ou não para entrar no primeiro ciclo, portanto, que competências Sim, é que é eles estão sempre uma- para entrar nesta fase tão importante. Ao nível da motricidade fina, porque foi assim um dos tópicos que muitas vezes então nos chega, e o mais recente aqui ligado à área mais emocional e da inteligência emocional das crianças e percebermos como é que nós conseguimos desenvolver uma série de competências ao nível da inteligência emocional e que eles de facto consigam crescer com mais ferramentas.
nestes cursos pensamos também muito no nosso papel enquanto adultos, pronto, que às vezes é mais desconfortável para nós adultos. Não gosta, não é? Porque o problema está na criança. A criança problema é é que tem um problema, a criança é que não se desenvolveu, a criança é que tem comportamentos desafiantes. A criança, mas muitas vezes O adulto tem muito a trabalho. criança é só o espelho Sim, do que está a ver. completamente. Portanto, não é? os cursos são muito nesta linha. E então, agora falando aqui do jogo Playmento, como é que surgiu esta ideia do jogo? Então, novamente, eu percebi. Novamente, não. Eu comecei Não a tinha perceber isso todos os depois. brinquedes. Não tinha. Eu procuro muitos brinquedos. Sim, exato, queria mais um. E, Estamos portanto, aqui a ver aqui havia algumas uma fotos. das coisas não é? que eu sentia que não conseguia encontrar era um jogo de emoções, porque trabalho muito esta área emocional com os miúdos, mas que fosse psicomotor, ou seja, que fosse do corpo inteiro, porque aquilo que eu encontrava no mercado era só a expressão facial das emoções. Então a ideia foi, de facto, construir um jogo, por um lado, que nos trouxesse aqui esta ideia da emoção expressa também pelo corpo, e que trouxesse mais emoções para além daquelas que são as, entre aspas, básicas e que nós estamos mais habituados a que se conheçam, não é? Para além da alegria, da raiva, do medo, da tristeza, do nojo, eu queria trabalhar outras emoções que em terapia me fazem jeito para trabalhar com os miúdos. A frustração, a culpa, a ansiedade, são coisas que vão surgindo muitas vezes, e portanto a inovação aqui deste jogo foi realmente trazer o corpo inteiro, porque o corpo todo fala quando nós nos emocionamos, não é? Claro que nós adultos conseguimos, se calhar, mascarar, verdade, sim. não é? Mas os miúdos precisam de ganhar esta consciência. E muitas vezes para eles isto das emoções é uma coisa muito abstrata, não é uma coisa que eu digo, olha, isto é uma emoção, isto não existe, não é? É uma coisa só pelo pensamento. É Então, porque às vezes quando eles fazem perguntas, eu não sei Sim, se vos sim. assim ainda não acontece, com 6 meses ainda não faz. Mas às vezes fazem perguntas que eu sei o que é, há coisas que eu não tenho dúvida nenhuma sobre, mas é difícil explicar. Sim. E depois temos de dar um exemplo e depois eles percebem de outra maneira, depois damos e depois fica assim, ai meu Deus, já não sei explicar melhor. Tipo, exato. Estás a falar mesmo em que língua, não é? Sim. Sim, é um tema muito abstrato, e portanto a ideia de eu poder ter uma imagem mais concreta para dizer, olha, isto pode ser a alegria, isto pode ser a frustração, isto pode ser o aborrecimento. E contigo, como é que acontece o aborrecimento? Como é que tu mostras isto? Em que situações é que isto acontece contigo? Essa resposta, essa questão que a Ruth colocou é muito interessante, mas também pode acontecer olha, então, mas antes de eu te dizer, diz-me tu o que é que tu achas que é? E assim já começa Sim, a perceber sim, o que é que ele sim, pensa, para sim. depois o seu exemplo ser mais orientado. Até onde Para não ele dizer um conseguiu grande isso, disparate não é? e aquilo sair uma coisa muito. E depois às vezes eles saem com outras ideias. Não, é verdade. E às vezes até eu, pessoalmente, às vezes fico surpreendida como é que já sabe tantas coisas e sabe explicar tão bem Sim. sobre certas coisas. Portanto, nós agora Nós agora vamos jogar. vamos jogar. Tem que ser- Comprometido, não é? É verdade, vamos jogar, não sei. A Cláudia está com medo, eu acho. Eu vou ver os. Não gostas de perder, Cláudia, nem a feijões. Hoje não trouxemos feijões. Não. Portanto, não podes perder a feijões. Então, vamos lá ver esse Vamos jogo. lá, portanto, o jogo aqui é o Playmento, como estão aqui a ver, eu vou aqui abrir para Tem vos várias mostrar. cartas, não é? Tem várias cartas e tem vários jogos. O que é que eu pensei? Vários jogos. Sim, portanto, o que é que eu pensei com isto? Portanto, é um jogo que inicialmente as minhas ideias era tudo muito para a terapia, porque isto era um jogo para mim, então eu é que precisava eu queria usar este jogo. A certa altura comecei a pensar, mas não são só os miúdos que vêm à terapia que precisam trabalhar as emoções. E se nós começarmos, através de um jogo muito lúdico e muito brincado, a começar a promover a educação emocional destes miúdos desde cedo, tal como nós brincámos com o dinheiro com o monopólio, ou como os nossos Exatamente. miúdos brincam. É a mesma coisa. Então, construí, portanto, aqui tem um manual de instruções que traz aqui proposta de 6 jogos. 6 jogos muito lúdicos, com uma forma Ai, se vale a pena de- comprar um jogo que dá para fazer. Exato, são 6 propostas com um objetivo de jogo, portanto, nós podemos ir mais para uma vertente reflexiva e pensar com eles sobre, ou podemos só jogar sem ter que ir. Vamos lá falar. O, tá o bem? rela- o reflexivo, se calhar para os mais velhos funciona, para os mais novos não tanto, ou não? Depende, também pode funcionar, depende da criança que eu tenho à frente, do nível de compreensão que ela tem, do nível que ela já percebe e já aceita ir a estas questões. Quando eu digo isto muitas vezes nós queremos jogos de emoções para pôr logo os miúdos a falar sobre as coisas. E às vezes nós precisamos que eles só joguem primeiro com isto, que brinquem, para depois então sim abrir as portinhas. Rápido, não é? É mesmo. Então, o que é que este jogo traz? Portanto, traz aqui 2 baralhos diferentes. Um dos baralhos, portanto, é aqui o baralho das cartas ilustradas, que são 15 emoções, então representadas de corpo inteiro,
e são sempre representadas na versão de menina e de menino. Portanto, os miúdos podem se identificar mais ou não uma com a outra. E a ideia, então, é este baralho ilustrado, tem as duas vertentes. Depois, existe um segundo baralho. Podíamos ficar só pela ilustração, mas eu quis aqui um segundo baralho, que são as cartas pergunta, para que em alguns dos jogos que eu proponho nós possamos então aumentar este nível de interação e de reflexão sobre as cartas. Então tenho perguntas aqui como, olha, como é que fica o teu corpo quando sentes esta emoção? Como é que fica a tua respiração quando sentes esta emoção? Diz-me lá Não é qual nada foi... fácil, não é? Por exemplo, como é que fica a tua respiração quando estás alegre? Dá que pensar. Sim, mas e agora se eu colocar essa e depois a seguir colocar, e tu e como é que fica a tua respiração quando ficas ansioso? Pois. E eles aí fica Ok, acelerada, sim, não é? sim. E tu e quando estás calmo? Aí fica calma, fica assim mais leve. E ajuda-os a perceber que se respirarem mais devagarinho Isso. vão se acalmar, não é? É dar, exatamente, é primeiro dar consciência de o que é que acontece quando eu sinto isto, o que é que acontece no meu corpo, na minha respiração, na minha expressão facial, no meu tom de voz, como é que eu reconheço isto no outro, reconhecer primeiro, identificar, para depois eu conseguir utilizar, já que já percebi o que é, então vou conseguir utilizar isto de uma forma mais adequada. Então, no momento em que eu esteja mais aflito, eu posso perceber como é que é a minha respiração da calma e induzir mais ou menos facilmente, Sim, não é? claro, claro. Este estado, não é? Não quer dizer que isso vá resultar já, Certo. mas pelo menos é uma ferramenta que Dá-lhes estamos a ferramentas. dar, não é? Isso mesmo. Há questões aqui engraçadas como, olha, quem é que tu gostavas que sentisse mais vezes ou menos vezes esta emoção? E eles às vezes ficam... Isso é uma Ah, pergunta bem difícil. às vezes Epá. eles dizem-me assim, imaginemos, calha a tristeza, ou calha a ansiedade, às vezes acontece com a ansiedade. Posso dizer à minha mãe que gostava que ela sentisse menos vezes isto, ou posso dizer que sou eu que gostava de sentir mais vezes isto, que é a calma, ou que é a alegria. Sim. Portanto, e isto, miúdos mais crescidos têm esta capacidade de se colocarem Pois. nesta postura. Portanto, Isso é um jogo que se pode jogar em família. pode-se jogar em família, portanto, é um jogo que está simples ao ponto de poder ser jogado em família com os pais, com os irmãos, com os educadores, com os professores na escola, em grupo e individual. Idades. Eu coloco isto a partir dos 4 anos, só porque é uma fase de desenvolvimento emocional e cognitivo que os miúdos já estão aqui mais despertos também para a relação com o outro Sim, e, portanto, portanto, mais... disso ainda são um bocadinho. Sim, mas é São um bocado curioso. egocêntricos. É verdade, é Não, isso é mesmo. verdade, são É só- mesmo a fase o mundo egocêntrica. São eles são o sol. Exatamente. Mas curioso, há pouco tempo recebi um vídeo de uns pais que o filho com 2 anos e meio estava a jogar ao Playmento, mas como? Claro que não com as regras que eu coloco aqui nas propostas de jogo. Um dos jogos é um jogo de memória, diferente do jogo de memória habitual, mas com eles estavam a fazer só um jogo de memória. Puseram-lhe 3 ou 4 emoções e ele tinha que encontrar o par através da memória. Quando é mais difícil, podemos adaptar. Eu confesso-vos que em consulta eu tenho aqui 6 propostas e depois ainda tenho um e-book com mais 10 propostas para jogar com este... Meu Deus, tanto! este Mas jogo. quantos jogos dá para jogar? Mas confesso-vos que em contexto de consulta contam-se pelos dedos as vezes que eu joguei estes jogos, porque isto para os profissionais é mais fácil de entender, que dá para adaptar. Qualquer jogo dá para adaptar, qualquer jogo é versátil, desde que a nossa criatividade nos permita, que é perceber que o miúdo não está disponível para ficarmos sentadinhos no chão a jogar isto, e a certa altura, isto aconteceu-me, é real, um miúdo, um adolescente, porque quer jogar à bola, não quer jogar nada disso. Muito bem, olha, vamos jogar à bola, vamos lá, na sessão tivemos a jogar à bola, e a certa altura... no meio do jogo de bola, de repente já estávamos a juntar um jogo de bola à expressão facial, que era a baliza. Desenhámos uma baliza num espelho e tínhamos que acertar com a bola nessa baliza. A baliza era em formato redondo, redondo com uma cara. Então, olha, espera, há uma pergunta sobre a expressão facial. Então, olha, cada vez que acertarmos na baliza, bora tirar uma emoção e vais desenhar a expressão facial. E de repente, através de um jogo de bola, que era só tirar a bola para a baliza, já foi possível começar a entrar aqui no mundo das emoções também e a identificar. Saiu esta emoção da raiva. Quando é que tu ficas com raiva? Diz-me lá, ai, é sério. E de repente continuávamos a jogar à bola, mas este conteúdo emocional pode ser trazido. Tal como em casa, pode ser trazido quando estamos a almoçar, a jantar, a brincar, no carro. São muito boas ideias, Sim. não é? E sabe qual foi o problema? É que nós também ficámos aqui a jogar à bola e não demos conta e temos Falta um minuto. Sara, A conversa é como as cerejas, é como dizem, não é? Nós ficaríamos portanto, aqui. podem ainda contactar, têm estado a passar em rodapé, não é? Sim, sim.
Podem me contactar pelo meu site, Sara Duarte Psicomotricidade, e as minhas redes têm exatamente o mesmo nome, Sara Duarte Psicomotricidade. Aqui o foco é sempre a psicomotricidade poder ser também conhecida, e portanto qualquer mensagem, e-mail, estejam à vontade. E para ter também o jogo, Para não é? ter o jogo também, seja por mensagem, seja através do site. Tem que ser através de si, não é? Para Sim, ter o jogo. sim, exatamente, diretamente comigo. Pronto, só para saberem que não há por aí numa loja, vão agora à Ainda loja não existe. perguntar. Ainda não há. Ainda. Sara, foi um gosto. Obrigada. Obrigada, Tem uma eu. próxima, vai haver próxima. Acredito Com que sim, certeza, obrigada. Com certeza. bom. Tudo bom, Sara. Obrigada. E nós vamos a correr jogar à bola. Deus, vamos já à bola. Marco muitos golos. E se calhar ganho eu, não é? É. Então foi um gosto estar aqui hoje. Falámos aqui sobre estes assuntos todos, sobre ver aqui os comportamentos das crianças, falámos sobre este jogo Playmente e olha, cabe assim agora chutar a bola desse lado e jogar a bola com os filhotes. E chegamos sempre ao mesmo, que é os pais em tudo têm de estar presentes. É verdade. Faz Portanto, verdade. nós também contamos com a sua presença no próximo programa. Tchau, tchau. Beijinhos, portem-se bem.